Mateus 4:17. Jesus, ele tinha uma mensagem central, ele tinha uma mensagem que era anunciada, que era dita, e essa mensagem, irmãos, ela está viva até os dias de hoje. Essa mensagem, ela é válida, ela é eficaz, ela transforma, ela muda o caráter, o posicionamento, os pensamentos das pessoas. E qual é essa mensagem? Está escrito assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer. Qual que é a mensagem, igreja? Vamos lá? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vamos pegar essa frase final? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Senhor tem nos entregado, irmãos, mensagens de arrependimento. Depois, no dia do juízo, no dia que estivermos diante do Senhor, eu acredito, irmãos, que muitas pessoas às vezes vai querer até justificar: mas eu não sabia, mas eu não conheci isso. Aí eu acredito que num telão virtual lá, né, a mensagem vai ser mostrada, o culto que você participou, aquela reunião que o Senhor tratou com você, que o Espírito Santo falou certamente ao teu coração, mas muitas vezes o que fazemos? Rejeitamos a palavra. E por esses dias, quem tem acompanhado, irmãos, os cultos que o Senhor Jesus tem ministrado através da sua palavra, o Espírito Santo tem direcionado a igreja para um arrependimento. É tempo de juízo, é tempo de arrependimento, é tempo de voltar para Deus, é tempo, irmãos, de estar se aprofundando em buscar ao Senhor. E a pergunta é: será que estamos fazendo isso? Ou estamos brincando, o dia que, né, as coisas apertarem, quando as coisas ficam mais difíceis, aí eu corro para os pés, para os braços do Senhor, aí me arrependo, eu vou curtir a vida, eu vou viver mais um pouco, olha, eu estou muito novo. E a mensagem central está sendo dita: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3:2, João Batista também anunciava dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, o verso 19, acreditamos nessa mensagem para a igreja primitiva, que é também a mensagem que é válida para os dias atuais. E qual é a mensagem, igreja? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Amém. Irmãos, muitas pessoas não conseguem se arrepender, se voltar para Deus vamos dizer assim, por um detalhe. Qual é o detalhe? O coração. Mateus 15, a partir do verso 18, 19 e 20, você vai ver uma explicação que o próprio Cristo está dizendo aqui. Mateus 15, verso 18, 19 e 20. O que a Bíblia está dizendo aí, igreja? Quem encontrou? Pode ler comigo aí. Mas o que sai da boca procede de onde? Do coração. É isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos. Aí você vai ver uma lista de pensamentos ruins. Quais são os pensamentos? Vamos ler? Pensamento de morte, pensamento de adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. A Jesus ainda diz assim, são estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém. Como eu estava dizendo de manhã, o que o Senhor Jesus está falando aqui, irmãos, através dessa declaração, é que não é os pensamentos que é o problema do homem, não é a cabeça da pessoa que é o grande problema. O que eu quero dizer aqui para você entender melhor? Porque tem gente que fica assim, mas olha, minha cabeça está ruim, eu só penso besteira, eu só penso coisas negativas, eu só penso coisas ruins, coisas que não vão dar certo, eu só penso coisas pessimistas. Aí Jesus está dizendo assim, não é os pensamentos. O que faz você pensar, sai da onde, igreja? Do coração. Veja que muitas vezes você diz assim, eu não vou conseguir. Você pensa, não vai dar certo. Mas isso está implantado, isso está dentro de onde? Do seu coração.
A mensagem, irmãos, negativa, não está na sua cabeça. A mensagem para baixo, que você pensa assim, não vai dar certo, não vou conseguir, não adianta nem tentar, eu vou começar, depois de repente eu vou fechar as portas, vai dar errado, vai dar ruim. Aí tem gente que fala assim, eu tenho que tratar da cabeça, porque minha cabeça não está boa. A minha cabeça, eu preciso pensar coisas melhores. Aí a pessoa, irmãos, ela se preocupa com a cabeça, mas o problema não está na cabeça. O problema está onde? Porque o coração, irmãos, a Bíblia fala que a boca, ela cheia, procede do coração. O que você está pensando, já está, irmãos, em seu coração. Então o que sai da sua boca, está refletindo, está denunciando o que está dentro do seu coração. Você pode dizer isso para a pessoa que está perto? Diga assim, os pensamentos ruins, os pensamentos perversos, negativos, maldosos, pensamentos negativos. Sabe o que é negativo? Não dá, não posso, não consigo. Esses pensamentos não está na cabeça. Está onde, igreja? Está lá escondido no coração. Volta a ler comigo aí, por favor. O verso de número 20, né? Mateus 15, 20. São essas coisas que contaminam o homem. Volta lá para o 18, né? Mas o que sai da boca procede do coração. Então a boca fala do que o coração está cheio. Está entendendo aqui a parte inicial, irmãos? Por que muitas pessoas não se arrependem? Por que as pessoas não se convertem? Por que as pessoas não se voltam para Deus? Não é porque ela pensa, agora eu vou ser crente, eu penso agora que agora eu vou ter que deixar de fazer muita coisa para agradar a Deus. Não é, irmãos, os pensamentos. Isso está dentro do coração. Então, a gente precisa atentar, olhar, examinar o nosso coração. Um dos desafios diários que todo crente, todo cristão, todas as pessoas têm que ter, irmãos, guardado no coração, é Provérbios 4:23, que trata do coração. O que o Salomão fala, né? Provérbios 4:23, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede a saída da vida. Então veja só, irmãos, é desafio diário, é todos os dias. Você vai ver que todos os dias vai vir, irmãos, um bombardeio de situações contra a sua vida para sujar o seu coração. Vai vir pessoas para te desanimar, e se você não tiver com o coração guardado, você vai ficar com o coração cheio de tristeza, ressentimento, mágoas. Você vai ficar, irmãos, mal para baixo, porque o coração foi contaminado. Se a gente examinar agora, é claro que Paulo fala examine, o Paulo lá, né, não fala só da ceia não, irmãos, todos os dias, né? O que ele fala para examinar o homem a si mesmo? É para olhar para o coração, é para olhar para a vida. Como que eu estou hoje? Diante de Deus, diante da esposa, diante do marido, do pai, da mãe? Como que a gente está? Será que no nosso coração, irmãos, a gente vai ter paz, tranquilidade? Será que no nosso coração a gente vai ter, né, a bênção do Senhor? Ou a gente está dividindo o nosso coração com o pecado, com a sujeira, com aquilo que não presta, com coisas que, irmãos, faz com que Deus se retire do nosso coração? Porque Deus não divide, irmãos, a sua glória. Deus não divide o nosso coração com Satanás. Ou o nosso coração vai ser para Deus, ou o inimigo vai ter espaço com tristeza, ressentimento, raiva, a falta do perdão. E aí, muitas pessoas ferem o mandamento. Um dos mandamentos resumidos, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, todo o coração. Então quando a gente deixa de amar a Deus de todo o coração, a gente está dando espaço para a tristeza. E aí, irmãos, aonde nós estamos então desonrando esse mandamento, né? Então a gente precisa atentar. Como está meu coração? Meu coração está sujo? Meu coração está ferido, machucado? Meu coração está mal? Eu preciso limpar, eu preciso lavar, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso ter um coração que o Senhor possa nele fazer morada. Eu tenho que ter um coração que, irmãos, o Senhor possa nele habitar. A gente vê que muitas pessoas, às vezes, só tem o quê? Visitação do Espírito Santo. O Espírito Santo vem, vê ali a casa suja, o coração sujo, ele se retira. Ele não vai ficar numa casa, um coração sujo, contaminado. Então a gente tem que deixar, né, o nosso coração limpo. E irmãos, como eu falei agora há pouco, é um desafio diário. Não é fácil.
Como eu acabei de dizer, todos os dias você e eu, nós somos bombardeados por pessoas, pelas situações, por circunstâncias, para, irmão, sujar o nosso coração. Você vai ver que qualquer coisinha lá na sua casa, alguma coisa para zangar o teu coração, para deixar o coração azedo, chateado, triste. No serviço não acontece não, né? Não, né? Na escola também não. Irmãos, o lugar que mais tem acontecido, dentro de casa, no serviço, né? Viajando, dentro da igreja também, quantas pessoas que acabam sujando o coração. Então a gente precisa, irmãos, entender o que Salomão está dizendo. O que deve guardar é o coração, porque dele é a saída da vida. Então, igreja, como um posicionamento de fé, diga comigo: eu aceito esse desafio diário, guardar o meu coração. Amém? Vou dizer para você, irmãos, mas não assusta não é fácil. Mas estou sendo realista, não é fácil, mas também não é impossível. Amém, igreja? Diga graças a Deus. A gente agora vai falar aqui, irmãos, do livro de Jonas. Eu quero resumir aqui os 4 capítulos que o livro de Jonas tem. E alguns momentos a gente volta para essa mensagem de Mateus 15, que daí você vai entender. Eu fiz questão aqui de começar falando aqui, explicando essa parte inicial. Poderia começar direto lá em Jonas, mas com essa explicação inicial você vai compreender com facilidade a história de Jonas. Jonas capítulo 1, vamos começar aqui a partir do verso de número 1 também. Jonas 1:1. E veio a palavra do Senhor para quem? A Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vamos parar por aí? O que a gente pode entender aqui nesses 2 versos que começamos a ler? O verso de número 1, irmãos, a Bíblia está dizendo que a palavra do Senhor veio para Jonas. Só para a gente interagir, diga para a pessoa que está ao seu lado que assim, a palavra de Deus vem para você e para a sua família. Irmãos, a palavra de Deus continua vindo. Vem como, igreja? Como que a palavra de Deus vem? Vem através do louvor, vem através de uma meditação, através de um devocional, através de um culto. A mensagem da fé, a mensagem, irmãos, de Cristo, ela continua vindo todos os dias. Amém? Então, só para você entender agora essa parte aqui. Todos os dias Deus tem uma palavra para você. Todos os dias Deus tem uma resposta para a sua vida. Diga glória a Deus por isso, irmãos. Você assume essa palavra? Diga comigo, todos os dias. Diga, meu Deus tem uma palavra de resposta para a minha vida. Veio a palavra do Senhor, Jonas. Vem a palavra de Deus para mim, para você, todos os dias. E qual foi a palavra que veio para Jonas? A gente já leu, versículo 2. Vai até Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia já subiu contra mim. Deus está dizendo assim para Jonas: Jonas, leve a mensagem de arrependimento. É tempo de juízo, chega. Os ninivitas já fizeram mais do que deveria fazer, não era para fazer, mas fizeram. Para a gente entender, irmãos, quem era o povo de Nínive? Nínive era conhecido, ficou famosa ali, Nínive, pelas barbaridades. Você sabe qual é o significado da palavra barbaridade, né? Algo pesado, algo terrível. Nínive, irmãos, cometia barbaridade. Principalmente, eles atacavam ali o povo de Israel. E olha só, muitas vezes, o povo de Jonas, a família de Jonas, era atacados pelos ninivitas. Agora você vai entender, irmãos, por que nós começamos lendo lá, aqui, agora entrando nessa mensagem, o que deve guardar é guardar o coração. Por quê, irmãos? Porque toda a barbaridade, toda a maldade que os ninivitas fizeram contra o povo de Israel, estava guardado no coração de quem? De Jonas. Você vai ver isso no decorrer da leitura. E agora, igreja, Jonas era um missionário, era um profeta, era um crente, era um homem de Deus, trazendo para os dias de hoje, era alguém que estava, irmãos, buscando a Deus, alguém que frequentava uma igreja, mas mesmo assim, estava no coração guardado, às vezes, a barbaridade que alguém fez contra você, contra a sua família, coisas ruins, pessoas que te perseguem, pessoas que te maltratam, pessoas que falam mal de você, pessoas que, irmãos, querem ver você no chão, na lama, pessoas que planejam tudo para puxar o seu tapete. Irmãos, como que você se posiciona diante de uma situação igual a essa? Onde Deus está falando assim: Jonas, vai até esse povo, porque eu quero salvar esse povo.
Esse povo que fez muita barbaridade, Jonas vai lá, prega a mensagem de arrependimento para esse povo se salvar. Jonas, eu quero e eu tenho um plano para salvar a todos. Aí, irmãos, você conhece aí o próximo versículo, né? Qual foi o posicionamento de Jonas? Ele não foi, não quis, não aceitou. Pode ver, Jonas levantou para que a igreja? Fugir diante de Deus. Entende, irmãos? O Jonas está dizendo assim: eu fujo, eu nego, mas eu não vou. Agora eu vou falar algo aqui, irmãos, guarda isso, que daí isso aqui pode levar para várias áreas da vida, tá? Por detrás disso aqui, Jonas está dizendo assim: eu morro, mas não mudo o meu posicionamento. Eu morro, mas eu não vou lá pregar arrependimento, conversão para quem feriu a minha família, para quem machucou os meus. Eu morro, eu fico, eu perco, Deus acaba comigo, mas eu não vou. Aí, igreja, traga para os dias de hoje. Já viu pessoas que se posicionam assim? Olha só, vou usar algumas áreas da vida aqui só para você entender. Aquela pessoa que ela não muda, ela não quer mudar. Ela sabe que precisa de mudar, ela não muda. Mas aí, irmãos, vou falar aqui primeiro de casamento, relacionamento. A pessoa fala assim, né, o casamento não está bem, está desgastado, está indo de mal a pior. Aí tem gente que fala assim: eu me separo, mas eu não mudo o meu jeito de ser. Eu divorcio, mas eu não vou dar o braço a torcer. Tem gente assim? Tem muita gente que não aceita mudança. Ela vê, irmãos, a necessidade de mudança, mas ela não quer mudar. Estou falando de casamento, mas a área profissional. Quantas pessoas que ela sabe que tem que melhorar, mudar o comportamento no serviço, no trabalho? Aí tem gente que se posiciona assim. A frase é a mesma, só estou mudando, né, o ambiente. Eu sou mandado embora, mas não mudo. Tem gente assim ou não é? Tem gente que perde o trabalho, mas ela não muda, ela não dá o braço a torcer. Eu saio dessa igreja, mas eu não faço o que o pastor está pregando. Tem gente assim. Está vendo, irmãos? É o que o Jonas está dizendo. Eu morro, eu fujo, eu desisto do que Deus tem para mim, mas eu não vou para Nínive. A gente tem aqui, irmãos, alguns, né, vamos dizer assim, a gente conhece Jonas aqui, acabamos de ler aqui como fujão. Qual que é o adjetivo que você conhece de Jonas? Fujão, teimoso, desobediente, rebelde. Qual outro? No próximo versículo aí eu tiro sempre o provocador de tempestade. E você vai ver que Jonas provoca uma tempestade. Então, às vezes a gente pega aqui o texto, irmãos, e fala assim: nossa, mas por que o Jonas não foi lá pregar para Nínive? Por que o Jonas não fez isso? Não obedeceu Deus? Por que Jonas fugiu? Por que, igreja? Como estava o coração de Jonas? Magoado, triste, com raiva dos ninivitas que tinham ferido, machucado, destruído parte da sua família. O Jonas guardou tudo aquilo no coração. E ele estava, irmãos, né, sem aceitar. Ele estava negando a mensagem de Deus, que era a mensagem de arrependimento. E aonde havia uma necessidade de mudança, o Jonas não quis mudar. Eu quero aqui, irmãos, deixar uma palavra ao seu coração. Se você puder marcar, marque essa frase aí, por favor. O maior agente de mudança é a crise. Você pode repetir isso comigo? Aí a gente vai entender. Diga comigo assim: o maior agente de mudança é a crise. Quando eu digo crise, irmãos, crise, dor, dificuldade, problemas. A pessoa ela vai mudar, irmãos, quando ela está em crise. Quando as coisas apertam, quando ela está doendo, quando as coisas não estão funcionando, não estão para frente, aí ela começa a mudar o pensamento, ela começa, eu preciso mudar. Eu já ouvi, eu não sei quem disse, mas eu já ouvi, irmãos, diante de um livro: nada muda se nós não mudarmos. Já ouviu essa frase? Nada muda se nós não mudarmos. Então olha só, com mudanças acontecem. Eu tenho comigo, irmãos, já sempre estou aqui na direção de Deus. Quando o Senhor nos dá essa reflexão, eu sempre falo: atitudes iguais trarão resultados iguais. Lembra dessa frase sempre dita aqui? Repete comigo mais uma vez: atitudes iguais trazem resultados iguais. Você quer algo diferente? Faça diferente, pense diferente, tome uma decisão diferente. Só que, irmãos, o Jonas, ele está naquele posicionamento: eu não mudo.
Ele sabia que precisava mudar, mas ele não queria mudar. É como tem gente dentro da igreja, irmãos, sabe que precisa mudar, sabe que precisa deixar essa vida torta, sabe que tem que deixar essa vida pecaminosa, essa vida de um pé no mundo, um pé dentro da igreja, e não muda. Tem gente que fala assim: eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou no pecado, eu sei que isso não agrada a Deus. Ei, você já sabe. Agora, para essa mudança acontecer, basta você, irmãos, sair dessa situação de não vou dar o braço a torcer. Você tem que se render, irmãos, dizer: Senhor, eis-me aqui, pode me transformar. Permita, irmãos, o Espírito Santo tratar na sua vida, porque olha só, igreja, o Evangelho é transformador. Não é o pastor, não é a denominação que muda as pessoas. Quem muda as pessoas é a palavra de Deus com a ação do Espírito Santo. É a palavra de Deus que a gente ouve, que a gente lê, que a gente, irmãos, recebe. Quando a gente recebe a palavra, irmãos, o Espírito de Deus já está tratando em nossas vidas. E quem vai nos convencer? Pastor? Não. O obreiro? Também não. Quem vai te convencer vai ser o Espírito Santo. Agora, irmãos, o profeta Malaquias, ele fala assim que haverá diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Então a gente precisa entender: eu estou servindo a Deus, então eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar o meu pensamento. Paulo fala em Romanos 12:2, que a mudança começa aonde? No pensamento. A transformação que eu quero para a minha vida tem que começar, irmãos, no pensamento. Então, olha só, como crente, como cristão, como homem e mulher de Deus, nós temos que dizer: Senhor, pode mudar, pode mexer comigo, pode ajustar, pode alinhar. Irmãos, nós somos o vaso, ele é o oleiro, ele vai ajustar. Se for preciso, ele vai desmanchar, vai refazer, vai apertar, mas vai ficar perfeito diante dos olhos de Deus. Mas a gente tem que aceitar, irmãos, essa mudança. Com mudança, mudanças acontecem. Jonas, o missionário, o crente, o profeta, ele não quis mudar. Ele, lá na frente, depois a gente pode ler, mas aqui no livro de Jonas, o Jonas está falando assim: então me mata, Senhor. Eu prefiro morrer, mas eu não mudo, eu não vou lá. Ele bateu o pé, irmãos, dizendo não ir, até que as coisas ficaram pior. E depois você vai ver que com Deus não se brinca. Amém? Você pode dizer isso comigo? Com Deus não se brinca. Falava aqui de manhã, irmãos, uma coisa é alguém te perseguir. Pessoas, alguém já te perseguiu na vida? Não, né? Aqui em Sorriso ninguém te persegue no trabalho, não. Ninguém fala mal de você, ninguém, né? Vamos profetizar, né, povo de Deus? Ninguém me persegue em nome de Jesus. Tem que chamar a existência, povo de Deus. Mas, irmãos, é com toda a seriedade que eu estou falando isso, tá? Quando alguém te persegue, você ora a Deus, e o que Deus faz? Livra essas pessoas do seu caminho. Você já viu quantas pessoas já se afastaram de você? Foi Deus que livrou. Mas era meu melhor amigo, mas para o momento já não vai servir mais. Para o momento, irmãos, essa amizade é tóxica, ela vai te contaminar, ela vai te levar para o buraco. Então Deus te afasta dessa pessoa. E tem gente que às vezes fala assim: mas não queria ter perdido essa amizade, eu não queria ter perdido esse namoro, esse relacionamento. É Deus te afastando, irmãos, para o pior não acontecer com a sua vida. E o que Deus faz? Tira. Então, se alguém nos persegue, se alguém está com intenções ruins, a gente ora, a gente busca, Deus afasta essas pessoas do nosso caminho. Aí, irmãos, o diabo, o nosso adversário, ele uma hora ou outra se levanta, não se levanta? Ou contra você não? As coisas estão tudo mil maravilha, tudo está fluindo, é assim? Nem sempre. Principalmente quando você decide servir a Deus com fidelidade. Você fala: agora eu vou ser crente, agora eu vou ser fiel, agora eu vou orar, jejuar, vou ir mais à igreja. Irmãos, parece que Satanás e os demônios ficam furiosos, se levando, mas levando com força, para fazer você desistir. Mas você está em Deus, e aí você ora a Deus, você busca, e o que Deus faz com esses demônios, com esses espíritos, com essas obras, essas setas, esses laços? O que Deus faz, igreja? Salmo 91 fala que Deus nos livra de todas essas pragas, de todas essas obras do mal. Então as pessoas Deus afasta da gente, o diabo, seus demônios, Deus tira do nosso caminho. Agora, irmãos, e quando a gente tem problema com Deus, a quem recorrer?
Se você tem problema com pessoas, o Senhor tira do seu caminho. Se tem problema com Satanás, você ora, Deus tira do seu caminho. E agora ter problema com Deus é fria, né? Aí dá ruim. O Jonas agora no versículo de número... vamos ler o 4, né? O 4 aqui eu vejo um grande problema que ele criou com Deus. Irmãos, está com o coração sujo. A gente muito fala que é por causa de que ele negou, porque ele não foi, porque ele é fujão. Mas não é propriamente porque ele fugiu. O problema do Jonas não era desobediência. O problema do Jonas era o coração que estava guardado, irmãos. O que os ninivitas fizeram com o seu povo. E aí, irmãos, o Jonas então agora diz: eu não vou, eu morro, mas não vou, né? Para mim acaba tudo, mas eu não vou. E o que Deus faz, igreja? O Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade. Quem que mandou essa tempestade? O Senhor, Deus. Diga comigo, irmãos, tem tempestade que a gente enfrenta que é Deus que manda. Para quê, irmãos? Para a gente se acertar com Deus. Tem tempestade que só vai cessar na sua vida o dia que você se acertar com Deus. Aqui eu não vejo demônio, aqui não tem demônio nesse verso, não tem o diabo, não tem pessoas. O problema de Jonas era com quem, igreja? Com Deus. Agora, para refletir, irmãos, essa tempestade que você tem enfrentado, essa luta que você tem passado, será que você não tem um problema com Deus que precisa ser resolvido? Para essa tempestade cessar? Para essa tempestade chegar ao seu fim? Boa noite, irmãos. Tá tudo bem aí? Diga para o irmão então, assim, tem tempestade que só vai cessar se você se acertar com Deus. Tem algo errado na sua vida? Tem algo torto? Se acerte com Deus e a tempestade vai cessar. Amém? Vamos continuar aqui? Então a palavra veio, Jonas por causa da mágoa, ressentimento do coração, ele nega, ele foge, ele não quer, ele decide morrer, mas não vai, porque o coração estava mal, né? Vou voltar aqui e ler Provérbios 4, 23, só para a gente refrescar a memória aí mais uma vez. Provérbios 4, 23, qual é o desafio diário? Sobre tudo que deve guardar, é guardar o teu coração. Então diga comigo, todos os dias eu devo guardar o meu coração. Guardei hoje, amanhã tenho que guardar de novo. Eu tenho que vigiar de novo, limpar o coração novamente. Não posso, irmãos, vacilar, senão suja, senão o inimigo contamina, e aí, irmãos, Deus não habita num coração sujo. Deus não faz morada num coração sujo. Vamos continuar aqui. O capítulo, agora, o 1 ainda, eu quero ver com você aqui, vamos pular aqui para o verso de número 4. O Senhor mandou então um grande vento, a tempestade, porque essa tempestade, irmãos, estava a ponto de fazer com que aquele navio se quebrasse, né, viesse a quebrar, porque a situação era tão séria. Por isso que eu disse agora há pouco para você, com Deus não se brinca, né? Leve as coisas a sério. Aí pula já para o verso 9, para você ler comigo 9, eu vou aqui resumir os versículos anteriores. Estavam procurando, eles estavam desfazendo de todos os bens que estavam naquele navio, para aliviar o peso, e aí, irmãos, encontraram o Jonas lá dentro do porão, fundo lá, dormindo, e aí pergunta para você, quem é você, de onde você vem, o que você faz aí? Aí o Jonas responde, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Nesse verso 9 aqui, irmãos, a gente vê que o Jonas agora ele está se posicionando, eu sou crente, eu sou de Deus, eu tenho um Senhor na minha vida, o meu Deus, o meu Senhor é o Deus que fez o céu, o Deus que fez o mar, a terra seca. Então veja que eu vejo a reação desse povo, mas você está fugindo desse Deus? Você está tentando esconder desse Deus? Só para deixar aqui uma mensagem em cima disso aqui, irmãos. De Deus ninguém se esconde. Amém? Diga para a pessoa aí, de Deus ninguém se esconde. O Jonas estava achando que estava fugindo de Deus, se escondendo de Deus. Agora eu pergunto para você, irmãos, alguém consegue se esconder de Deus? Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, está sobre todo lugar. Deus está, irmãos, aqui, Deus está lá na sua casa, Deus está lá no seu trabalho, Deus está com você em um lugar escondido, em um lugar onde você está só, Deus está ali.
O maior erro das pessoas é achar que ninguém vai ver o erro que ela está cometendo, o pecado que ela está fazendo. Pode ser que pessoas não estejam vendo, mas Deus está vendo. Então de Deus ninguém esconde nada. E agora, irmãos, a reação desse povo, né? Jonas, você está tentando esconder desse Deus, o Criador do céu, da terra, o que fez o mar. Ô Jonas, abra os olhos, isso é impossível. E essa mensagem serve para nós hoje, irmãos. Ninguém esconde de Deus. Amém? Versículo 9, vamos já para o 11 e 12. Versículo 11 e 12. E disseram, o que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Veja, irmãos, quanto mais a gente nega a mudança, quanto mais a gente insiste em não dar o braço a torcer, mais as coisas vão piorando, mais as coisas vão se engrossando. A tempestade estava se engrossando, estava ficando pior. Então, igreja, eu penso assim, se é para mudar, então vou mudar logo, porque vou evitar um tempo maior de sofrimento, um tempo maior, irmãos, de coisas que poderiam ser evitadas. Mas tem gente que não, eu não dou o braço a torcer, eu morro, mas não mudo. Eu sei que tem que mudar, mas eu não vou mudar, não quero mudar. Aí o que vai acontecer, igreja? Vai engrossar as coisas para o seu lado, vai piorar as coisas para o seu lado. Então tem que mudar, muda logo. Tem que fazer, faça logo. Tem que, irmãos, tomar uma decisão, tome logo. Amém? Aí no verso 12 diz assim: e ele lhe disse, levantai-me e lançai ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei, olha ele dizendo, eu sei, por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Eu sei que a culpa é minha, eu sei que eu preciso mudar, eu preciso ir a Nínive, mas eu não vou. Por que eu estou dizendo mais uma vez que o João está dizendo que não vai? Porque ele está dizendo, me joga no mar. Agora pensa comigo, irmão, se jogar no mar é para quê? Para morrer. Quem que sobrevive no mar, onde só tem água? Ainda que saiba nadar bem, mas vai ter uma hora que vai morrer, não vai aguentar. Então o João está dizendo, me joga no mar, eu morro, eu sei que a culpa é minha, mas eu não vou para Nínive. Eu morro, mas eu não vou fazer o que Deus está pedindo para eu fazer. A reflexão, irmãos, é essa. Será que não tem algo que já era para você ter feito e você está insistindo? Você ainda está, vou ver o que vai dar. Deus está dando para nós, irmãos, o tempo, a misericórdia. É válido lembrar o que está em Lamentações. A Bíblia fala que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Sabe o que é a misericórdia de Deus? É o favor que nós não merecemos, é a graça. Se não é a misericórdia de Deus, se não é o favor, a graça de Deus, como diz aquela música do pastor Fernandes Lima, foi para o beleléu, o tacho de Satanás. Se não é a misericórdia de Deus, você, todos nós já estaríamos, irmãos, consumidos, destruídos. Só estamos vivos, só estamos, irmãos, aí, tendo a vida que estamos tendo, porque a misericórdia de Deus nos alcançou e nos alcança a cada amanhecer. Amém, igreja? Você pode receber essa palavra dizendo, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia em minha vida, porque a gente não merece, irmãos, mas é o favor, é a graça, é isso, é o favor que nós não merecemos, mas a misericórdia de Deus se renova e ela não tem fim. Deus, ele não quer nos perder, ele vai sempre lutar por nós. Continuando, igreja, então ele está dizendo, me lança no mar, eu morro, eu sei que a culpa é minha, morro, mas eu não vou para Nínive. Aí, igreja, ele foi lançado no mar. Para o último versículo aí, que é o 17, o que aconteceu? Aqui eu vejo o favor de Deus, a misericórdia de Deus. Deus está dizendo a Jonas, dando a ele mais uma oportunidade, porque era para ele morrer ali no alto mar. E agora Deus, ele preparou um grande peixe. Para quê, igreja? Para salvar Jonas. Para a misericórdia de Deus alcançar Jonas. Deus usa um peixe grande. Esse peixe engole Jonas. E Jonas fica dentro desse peixe quantos dias? 3 dias e 3 noites. Está aí o verso 17. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe. O peixe engoliu Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3. O que é isso, irmãos? Diga comigo, misericórdia. Isso é a misericórdia de Deus.
né? E aí, igreja, o que acontece? Entra no capítulo 2. Veja que a história ela é prolongada, ela é profunda, ela tem várias revelações. E agora no capítulo 2, o Jonas está orando. Depois eu convido você, irmãos, a ler com tempo, né? Depois, se você puder, leia o capítulo 1, 2, 3 e 4. Você vai tirar muitas mensagens. Deus vai falar muito com você. Eu estou resumindo aqui até por causa do tempo. Mas o capítulo 2 é resumido de oração. Jonas, irmãos, está orando. Jonas está pedindo a Deus: Senhor, me socorre, me ajuda. Senhor, me tira. Irmãos, o verso 2, o Jonas chega a falar assim: ó, eu estou no inferno. A minha vida está uma bagunça. Veio o versículo 2. Olha o que está escrito aí. Na minha angústia, clamei, orei ao Senhor. E ele me respondeu: do ventre do inferno gritei. E tu ouviste a minha voz. Veja que o capítulo 2 está resumido em um livro de oração. Então Jonas ora. Jonas está, irmãos, né, buscando ali ajuda de Deus. E Deus, sendo misericordioso, eu até falei de manhã, Deus ele reseta a vida de Jonas. Como assim? Lá no verso 10 do capítulo 2, o que está escrito? Falou, pois, o Senhor ao peixe. O que Deus falou para o peixe? Traduzindo, é claro que, irmãos, é só inspiração, né? Devolva o Jonas para mim. Agora, volta, né? Tira ele aí, coloca ele para fora. Né? Então veja que aqui eu entendo, irmãos, que quando Deus fala ao peixe para cuspir ele, Deus está resetando a vida de Jonas. Você sabe qual o significado da palavra reset, né? Uma nova chance, um recomeço. Deus está falando: eu vou tentar de novo, Jonas. Vamos resetar a sua vida aqui. Ó, de novo eu vou insistir com você. Aí entra no capítulo 3, verso de número 1. E veio a palavra do... Qual foi a vez que veio? A segunda vez. Aí entra no 2, o Senhor está dizendo assim: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Prega contra ela a pregação que eu te disse. Deus mudou a mensagem? Sim ou não? Não. A mesma mensagem que Deus deu a ele lá no capítulo 1, Deus está falando aqui no capítulo 3, vai a Nínive, prega arrependimento, conversão, mudança, é tempo de juízo, é tempo desse povo se converter. O que eu aprendo com isso aqui, irmãos? A insistência de Deus para conosco pecadores. O amor de Deus é tão grande, irmãos, como diz o salmista, né? Provai e vede a bondade de Deus, as maravilhas do Senhor. A gente não tem nem noção, irmãos, o quanto Deus é bom. Uma coisa que a gente pelo menos imagina, né? O amor de Deus é incondicional. Mesmo não merecendo, mesmo tem até aquela música, né? Mesmo sendo fraco, pecador, mesmo não merecendo, Deus me ama, Deus te ama. Amém, igreja? O amor de Deus está em nós. E aqui eu vejo, irmãos, Deus então insistindo: Jonas, eu não quero saber se o seu coração está triste, magoado, se você está mal no coração, mas vai lá na cidade de Nínive e pregue arrependimento para esse povo. É claro que, irmãos, entenda que o Senhor quer salvar a todos. O Senhor, Ele tem, irmãos, um plano de salvação. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas vamos entrar aqui no capítulo 3, então. Olha só, pula para o versículo 4. Jonas, então, aceitou, mesmo com o coração triste, mesmo ali não querendo ir. Não tem gente que age assim, irmãos? Ah, tá bom, vou fazer, mas faz mal feito, mas faz de qualquer jeito, não veste a camisa, não põe força naquilo que está fazendo, não tem entusiasmo. Tem gente que vive assim, sem entusiasmo, sem empolgação. Não, igreja, o Espírito Santo, ele traz para a nossa vida o entusiasmo que nós precisamos. E agora Jonas está ali, entenda, de cabeça baixa: tá bom, eu vou fazer o que o Senhor está pedindo, está insistindo, eu vou fazer. Aí ele começa, irmãos, a pregação de Jonas. Vamos ver qual foi a pregação dele? Verso 4. Leia comigo aí. Muda a versão, foi aí que a gente mudou de manhã, né? Jonas, ele entrou lá na cidade, começou a percorrer, andar rua por rua e anunciar, começou a proclamar, começou a pregar. E qual foi a pregação dele? Vamos ler? A parte final aqui, igreja. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Agora, irmãos, aí eu fico pensando, mas por que ele pregou desse jeito? Deus falou assim: eu quero salvar o povo.
Mas você vê que é um tipo de pregação que, irmãos, está sendo pregado porque o coração do Jonas ainda tinha ressentimento do que os ninivitas haviam feito com o povo de Israel. O Jonas está pregando desse jeito: vocês vão pagar, Deus vai matar vocês, não dou 40 dias, todos vocês vão morrer, essa cidade vai ser destruída. Olha a pregação de Jonas. Por que, igreja? Estava guardado no coração toda a maldade que os ninivitas tinham feito com Israel. A mensagem tem que ser anunciada, pregada, falada, como diz aqui, né? Proclamada. Mas, irmãos, o que a gente vê? A gente precisa apenas estar, irmãos, na direção do Senhor. A gente não pode agir fora daquilo que Deus quer para nos usar, porque senão a gente vai atrasar aquilo que Deus quer fazer. Então Jonas, com muita raiva, acredito, com ódio no coração, com o coração triste, ele está mandando ali uma mensagem, irmãos, uma mensagem vingativa: Deus vai pesar a mão, Deus vai matar vocês. Olha essa tradução, por isso que eu pedi para mudar: vocês vão ser destruídos. Muda outra aí, por favor, para a gente pegar a parte final. Ainda no 4. Ainda daqui 40 dias, né? Nínive será subvertida, destruída, acabada. Agora, igreja, eu fico pensando: o Senhor quer destruir alguém? Sim ou não? Para a resposta dessa pergunta que eu fiz agora, Mateus 18:11. O Filho do Homem veio para salvar o que está perdido. Agora, quando você vê alguém perdido, irmãos, principalmente alguém que fez mal para você, alguém que pisou no seu calo, alguém que te passou para trás, alguém que às vezes, irmãos, né, te humilhou, te perseguiu, será que no nosso coração tem alegria, irmãos, em anunciar a conversão, a mudança para essas pessoas? Ou só a gente, salvo, tá bom demais? Está aí na tela o que Jesus diz: porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Aí a gente pode ver, irmãos, Paulo falando em 1 Timóteo 2,4, que a salvação é para todos. O que está escrito aí? O que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Até aquela pessoa, irmãos, que te maltratou, Deus quer salvar ela. Aquela pessoa que te persegue, aquele familiar que às vezes você olha para ele, já tentou de todas as formas ajudar ele, e às vezes a gente chega a uma conclusão precipitada dizendo: essa pessoa não vale, essa pessoa não merece o meu esforço, essa pessoa vai se perder, ela vai para o inferno. Deus quer salvar essa pessoa. Deus quer salvar, irmãos, o drogado, o viciado. Deus quer salvar a prostituta, Deus quer salvar o mentiroso, Deus quer salvar as pessoas que estão perdidas. O Jonas ficou mal, o Jonas ficou triste, irmãos, com o plano de salvação que Deus tinha para aquele povo de Nínive. Eu quero fazer uma pergunta que não precisa responder em voz alta. Você se alegra com a vitória de quem um dia, irmãos, talvez te passou a rasteira? Você fica feliz quando alguém um dia está vencendo na vida, mas esse alguém é alguém que, né, te prejudicou, te fez ter percas? Ou você está igual o Jonas aqui: Deus vai pesar a mão, você vai ser destruído, vai acabar 40 dias para sua vida acabar. Tem gente que, irmãos, está levando por esse lado, o lado do ressentimento. Deus quer salvar a todos. Traga em mente alguém que te prejudicou. Eu acredito que deve ter, seja no trabalho, um vizinho, um familiar, um parente. Alguém um dia já te prejudicou. Traga em mente essa pessoa. Deus quer salvar ela. Deus tem plano de salvação para esta pessoa. Eu fico olhando, irmãos, e medito naquela mensagem do ladrão da cruz. Lembra? No dia do estar consumado, onde Jesus estava pendurado na cruz lá, tinha um ladrão que se arrependeu. Tinha ou não tinha? E Jesus disse o que é para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, a gente que não tem nada a ver com a história, a gente fica feliz. Olha que lindo, o ladrão da cruz se converteu na última hora ali e foi para o céu, foi salvo. Mas imagina quem aquele ladrão talvez matou, roubou, né? Aquele ladrão prejudicou. Será que, irmãos, a pessoa que foi prejudicada por aquele ladrão, será que teria a mesma alegria? Porque uma coisa é, irmãos, quando algo acontece com outro,
Agora outra coisa é quando acontece comigo. É o que a gente está vendo aqui. O povo de Israel estava, irmãos, sendo atacado pelos ninivitas. O povo de Israel estava sendo, irmãos, olha, né, ali, irmãos, pressionado pelos ninivitas. E o Jonas guardou isso no coração. Para você ver que ele está revoltado, ele está triste. A gente pode entrar aqui no capítulo 4 e a gente pode ver no verso de número 1. Olha como que Jonas ficou, igreja. Olha comigo aí. O que está escrito aí? Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Muda a versão? Vamos ler em voz alta, igreja? Jonas, porém, ficou profundamente descontente, triste com isso e enfurecido. Como que Jonas ficou sabendo, irmãos? Na conversão, na mudança, na salvação que o Senhor tinha para aquele povo? Como que ele assimilou? Como que ele recebeu? Coração triste. Agora, irmãos, eu creio que diante disso Deus está nos mostrando algo que a gente precisa despertar. Tem alguém que precisa ainda, irmãos, limpar o coração. Tem alguém que precisa, né, lavar o coração, trocar, irmãos, as vestes, colocar vestes brancas, lavadas, limpas. Quando você ouve alguém que te feriu, te machucou, passando perto de você, ó, o fulano vai trabalhar com você. Vai trabalhar aqui? Eu peço conta, vou embora, sai dessa empresa, mas não fico com ele. Tem gente assim ou não tem? Tem. Não vamos longe não, dentro da igreja. Às vezes alguém que no passado lá fez tanta maldade, tanta coisa ruim, aí a pessoa se converte, ela começa a frequentar a igreja. Nossa, eu tô vendo. Não, isso não é possível, isso aqui nunca mudou, não é agora que vai mudar. Na minha igreja, eu vou sair dessa igreja, eu não quero esse do meu lado não. Irmãos, não existe dois céus, não existe dois senhores. Veja que muitas vezes a gente é confrontado com situações semelhantes a essas. A gente às vezes está em ambiente, em lugares, irmãos, que pessoas fazem o mal constantemente, e a gente vai ter que, irmãos, como diz, né, Jesus suportou a gente vai ter que suportar aquela pessoa também. A gente não pode, né, jogar tudo para cima e ficar como Jonas ficou. Nessa versão aí é mais pesada, né? Como que ele ficou, igreja? Enfurecido, com raiva. Imagina uma pessoa com raiva porque alguém se converteu. Imagina uma pessoa aí, irmãos, enfurecida, porque, né, a pessoa que ela fez tanta maldade, agora ela está louvando a Deus, ela está cantando graça, Senhor. E graça é o quê? Misericórdia. Vê que muitas vezes a gente não aceita. Por que Jonas não estava aceitando, irmãos? Eu deixei para agora, para você ver, que no versículo 5 do capítulo 3, o que aconteceu com esse povo? Diga comigo, se converteram. Diga comigo, se renderam a Deus. Está aí, ó. 3:5. Capítulo 3:5. E os homens de Nínive creram em Deus. Vamos dar glória a Deus por isso, irmãos? Não tem um perdido que Deus não salve. Vai salvar. Deus vai salvar esse filho de coração duro, esse marido, essa esposa. Ele vai ouvir a mensagem, o evangelho que transforma, que muda. Essa pessoa vai passar a crer e ela vai se render a Deus. Os homens de Nínive. Quem eram os homens de Nínive? Os homens maldosos, perversos, os homens que gostavam de matar, de roubar, de destruir. Esses homens, quando ouviu a pregação, quando então, irmãos, o Espírito Santo veio, pegou de jeito, eles creram em Deus, se converteram. E olha só, igreja, se converteu o maioral deles. Quem que era o maioral? O rei da época, né? E aí o rei proclama um jejum. Todos vão se converter também. Se você pegar aqui, irmãos, o engraçado da história aqui, que até os animais, já leu isso na Bíblia? Até os animais deixaram de jejum. Aí a gente vê, claro que é só para descontrair, né? Às vezes nem crente faz jejum, e os animais fizeram o jejum. Aqui na Bíblia, ó, pode ver aqui, ó, é o verso de número 7, né? Proclamar ali, ó, divulgou em Nínive a palavra, o mandato do rei aos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem lhe dê pasto, nem bebam água. Vamos jejuar todo mundo. Para que tanto jejum? Oração, para ter conversão.
Alguém sabe de quantos foram convertidos? Lá no capítulo 4, verso 11. Na parte final tem um número de conversão. Mais de 120 mil homens se converteram. Quantas pessoas? 120 mil homens. Mais de 120 mil homens se converteram. Agora eu fico perguntando, irmãos, Deus converteu 120 mil de uma vez, numa pregação, né? Seu familiar, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu filho, vai se converter também. Creia, a palavra de Deus vai chegar ao coração desta pessoa, essa pessoa vai crer no poder de Deus, ela vai se render e se converter. Amém? Por quê, igreja? É o que a gente mostrou aqui falando, Mateus 18, 11. Jesus veio para salvar todos os homens. Paulo enfatiza dizendo que o desejo de Deus, irmãos, é que todos os homens sejam salvos. Para terminar, igreja, diga para a pessoa que está ao seu lado assim, diga assim: Deus não exclui ninguém do plano de salvação. Por quê, igreja? O desejo de Deus é que todos se salvem. O desejo de Deus é salvar aquele que está perdido. Deus quer salvar, irmãos, aquela pessoa que está ferida, perdida, machucada. Deus quer salvar. Né? E não sei se você pegou aí, já pulei para o final, mas Deus mostra, irmãos, a compaixão que Ele tem com as pessoas de um tamanho imenso. Deus pega ali um exemplo com a amoreira, era uma plantinha. O Jonas, irmãos, ficou ali cheio de compaixão por uma planta. Você pega a história lá do capítulo 4, já ali na parte final, uma planta, ela nasce num dia, ela cresce, dá sombra para Jonas, Jonas fica ali, olha essa sombra, né, que bom esse lugar aqui, e aí, irmãos, no outro dia essa planta morre, e o Jonas ficou assim, mas como pode? Essa planta morre assim, do nada? O Jonas ficou com compaixão de uma planta que nasceu num dia, pode ver aí a leitura, num dia, e no outro dia, aquela planta morre. Aí Deus usa isso aí para mostrar para Jonas. Você acha que eu não tenho compaixão por almas, por pessoas? Jonas, você teve compaixão, você ficou mal, você ficou indignado, você quis fazer de tudo por essa planta. Por uma planta, você está dando a vida por uma planta. Você acha que eu não vou dar vida por almas? Irmãos, Deus vai fazer de tudo para salvar você e a sua casa. A compaixão de Deus é imensa, é grande, não tem fim. Deus, Ele continua, irmãos, e vai continuar nos amando por todos os dias da nossa vida. Mesmo com todas as falhas, com todos os erros, a compaixão de Deus para conosco não tem fim. Amém? E aqui a história termina, né? Deus mostrando para Jonas que Ele se preocupa, Ele se importa com almas. Irmãos, Deus vai, eu acredito, estamos em um tempo de arrependimento, de conversão, um tempo de alinhamento com a palavra, e Deus vai salvar quem está perdido. Tem gente dentro da igreja que está perdido, Deus vai salvar. Tem gente fora da igreja que está perdido, Deus vai salvar. Deus não vai deixar essa pessoa na mão de Satanás. Amém? Vamos fazer essa oração pela nossa família? Já fica em pé, por favor, irmãos. Diga comigo assim: Senhor meu Deus, eu creio no plano de salvação que o Senhor tem para mim e para a minha família. Diga, e eu creio que nenhum dos meus familiares vão se perder. Diga, nenhum dos meus vão ficar na mão de Satanás. Diga, todos os meus familiares vão ser salvos, em nome de Jesus. Um certo dia Jesus disse a Zaqueu: hoje veio salvação a essa casa. Hoje vem salvação para a sua vida, para a sua família. Hoje vem, irmãos, o plano de salvação para se cumprir, porque Deus se preocupa conosco. Ele nos ama, Ele tem compaixão. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe você da internet. Fique na paz. Fique com Deus.